Então, o governo brasileiro está apostando numa ideia bem controversa para tentar encher os cofres rapidamente. O nome dela é REARP, uma nova lei. E a promessa, à primeira vista, é simples: dar às pessoas uma chance de atualizar o valor dos seus bens pagando menos imposto por isso. Mas a questão que fica no ar é: será que essa solução, que parece tão fácil, não esconde, na verdade, um problema muito, mas muito maior? Vamos entender como isso funcionaria. Para quem tem imóveis, por exemplo, é a chance de atualizar o valor de mercado deles, pagando só 4% sobre o ganho. E para quem, por algum motivo, tem bens não declarados, a lei oferece uma espécie de perdão com uma taxa única de 30%. Parece, né, um bom negócio, tanto para o cidadão quanto para o Estado. Mas é exatamente aqui que a história começa a virar. Uma análise jurídica muito contundente classifica essa lei como uma das mais inconstitucionais da história recente. Isso levanta a questão central que a gente vai explorar aqui. Como é que uma lei que parece boa para as contas públicas pode ser vista como tão errada, tanto do ponto de vista legal quanto moral? Para entender toda essa controvérsia, vamos mergulhar em alguns pontos-chave. Primeiro, a questão da justiça. Depois, os efeitos que essa lei pode gerar em cascata. A gente também vai dar uma olhada no processo de criação da lei em si e, por fim, no histórico desse tipo de medida no Brasil. Vamos começar pela justiça. Ok, o primeiro grande problema apontado é a quebra do que se chama de isonomia fiscal. É um princípio da Constituição que diz de forma bem simples que a lei tem que tratar todos os contribuintes de forma igual. A grande pergunta então é: a REARP faz isso? E aqui a gente vê o centro da crítica de um jeito bem claro. A análise argumenta que a lei cria um sistema invertido, um mundo de ponta cabeça. De um lado, o contribuinte que sempre fez tudo certinho, que pagou seus impostos, ele não ganha nada. Do outro, quem sonegou, ou seja, cometeu uma ilegalidade, recebe um perdão e ainda um benefício. Na prática, parece que a lei penaliza quem cumpre as regras e recompensa quem não cumpre. E para ter uma ideia do impacto disso, a análise estima que uma única pessoa, com bens que valorizaram R$ 1 bilhão, poderia economizar, pasmem, 110 milhões de reais em impostos. Esse valor gigantesco vai contra outro princípio, o da capacidade contributiva, que é a ideia de que quem pode mais deve contribuir com uma fatia maior. E é aqui que essa distorção fica escancarada. Apesar do desconto percentual ser o mesmo para todo mundo, o benefício em dinheiro vivo se concentra de uma forma esmagadora nos mais ricos. A análise defende que isso subverte completamente a ideia de um sistema fiscal progressivo que deveria, em tese, exigir mais de quem tem mais. Mas os problemas, segundo a crítica, não param nessa questão da justiça. A análise vai mais fundo e explora os efeitos em cascata que essa lei pode acabar gerando na economia e na sociedade como um todo. A fonte argumenta que a REARP cria um risco moral enorme. É como se dissessem aos estudantes: olha, podem colar à vontade o ano todo, porque antes da formatura vai ter uma anistia geral. O que isso faz? Só incentiva mais gente a colar no futuro. Então, o ponto crucial é este. O dinheiro rápido que entra hoje pode significar um sistema fiscal muito mais fraco amanhã. A análise alerta que isso pode até mesmo violar acordos internacionais, como a Convenção de Palermo, que é um tratado da ONU contra o crime organizado, já que esse tipo de anistia pode, no fim das contas, facilitar a lavagem de dinheiro. E não para por aí. Além das questões de justiça e dos efeitos económicos, também existem problemas, digamos, técnicos. A análise questiona se a lei sequer seguiu o caminho correto previsto na Constituição para ser criada. A fonte aponta basicamente duas grandes falhas. Primeiro, a lei foi aprovada sem um estudo de impacto financeiro detalhado, algo que é exigido. Segundo, como a lei dá benefícios fiscais, a proposta deveria ter partido do Presidente e não do Parlamento. Qualquer uma dessas falhas, em tese, já poderia ser motivo para invalidar a lei inteira. E para a gente entender por que isso continua acontecendo, a análise olha para o passado e percebe que isso não é um evento isolado, mas faz parte de um padrão que se repete e se repete no Brasil. A análise descreve isso como um verdadeiro ciclo vicioso. Cada nova anistia, que é sempre vendida como uma solução única e de emergência, na verdade acaba alimentando o comportamento que vai tornar a próxima anistia necessária lá na frente. E essa linha do tempo aqui mostra o quão frequentes esses programas se tornaram desde a Constituição de 88. A fonte argumenta que essa repetição toda simplesmente destruiu o incentivo para que as pessoas cumpram suas obrigações fiscais voluntariamente. No fim,
A análise propõe uma solução bem drástica: levar a lei ao Supremo para que ela seja invalidada. Mas tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que vai muito além só da REARP. A pergunta é: em que momento uma ferramenta para arrecadar dinheiro se transforma, na verdade, numa recompensa para quem quebra as regras do jogo?